Buenos dias, meus irmãos. Bom sábado para todos. Qual a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Você se lembra de um episódio legal, uma viagem de férias, um jantar especial, uma brincadeira, um final de semana acampando? Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Imagino que as mentes estão aí viajando no passado. Eu estava pensando nisso. Eu tenho algumas boas lembranças da minha família quando eu era garoto, minha primeira infância. Tenho várias boas lembranças. Eu me lembro, por exemplo, que a minha cidade, lá no interior da Bolívia, divisa, fronteira com Guajará-Mirim, Rondônia, a minha cidade, no passado, todo ano inundava. E então, lugares que não tinha água, ficavam embaixo d'água. Eu me lembro que eu deveria ter uns 4, 5 anos, meu pai pegava uma bicicleta enorme, japonesa, pesada, me colocava na garupa e a gente ia pescar. Justamente nos lugares que ficavam inundados. Eu me lembro também que lá na minha cidade tem um rio chamado Las Arenas, tem bastante areia, tem uma ponte que na época eu achava que era muito grande, e hoje quando eu vou eu vejo que ela é muito pequena, mas essa é a dimensão de uma criança, né? E eu ia lá nesse rio, tomar banho aos domingos. Outra boa lembrança da minha infância é aos domingos cedo, antes da minha mãe ir para a missa, dizia para o Wilson, para o Hugo e para mim, os 3 moleques de casa: olha, eu quero peixe hoje para o almoço. Então a gente saía cedo, 5 da manhã, caminhava 5 quilômetros para um rio e pescar embaixo da ponte. E 5h30, 6 da manhã, estava ficando claro e a gente via os peixes. E a gente escolhia para que peixe jogar o anzol. Pegava 3, 4, 5 peixes e vinha 8 da manhã, chegava em casa. Há tempo ainda para ir para a missa, né? A missa das 8. Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Eu sei que nem sempre as recordações podem ser tão boas. E às vezes nós filhos guardamos episódios que não são tão bons em relação aos nossos pais. Mas o tempo vai mostrar que, contrário ao que os filhos possam pensar, aqueles episódios que poderiam ser chatos, na verdade foram muito bons e nos ajudaram a construir o homem e a mulher que somos. Um pai, pensando nisso, escreveu um texto muito interessante intitulado Os Pais Mais Chatos do Mundo. Os pais mais chatos do mundo. Diz assim: os meus pais foram os pais mais chatos do mundo. Enquanto outras crianças comiam doces no café da manhã, eu tinha que engolir um copo de leite ou de suco natural. Enquanto os outros bebiam refrigerantes o dia inteiro, meus pais diziam: a água é muito mais saudável. O tempo todo meus pais insistiam em saber onde eu estava. Eles faziam questão de ficar a par de tudo o que eu fazia e de quem eram os meus amigos. Confesso envergonhado de que às vezes eu até levava uma surra deles. Imaginem só, bater numa criança só porque respondeu mal, porque mostrou a língua ou desobedeceu alguma coisa. Onde já se viu? Meus pais ousaram quebrar a lei de proteção ao menor. É verdade, eles me faziam trabalhar. Eu era um pequeno escravo em casa. Eu era obrigado a lavar a louça, arrumar minha cama, guardar minhas roupas, enfim, essas coisas horríveis que fazem parte do trabalho doméstico. Meus pais insistiam que eu devia falar a verdade e sempre nada mais do que a verdade. E diziam assim: uma mentira leva a outra mentira, e cada vez fica mais difícil voltar à verdade. Eles sempre me obrigavam a fazer a lição de casa antes de brincar, e eu só tinha permissão de assistir aos programas de TV que eles mesmos escolhiam. Isso tudo sem mencionar que chegava às 9, eu já tinha que estar dormindo. Sempre eu tive aquela sensação de que meus pais eram os pais mais chatos do mundo. Você acha que eu podia fingir de doente, ficar na cama o dia todo, um dia de chuva, um dia frio, e faltar na aula? Jamais. E ainda mais, eles exigiam boas notas nessa escola. Era inadmissível uma nota vermelha no boletim. Quando adolescente, poucas coisas mudaram.
Enquanto os meus amigos ganhavam seus próprios carros de graça, eu tinha que trabalhar para comprar uma bicicleta. Meus amigos ganhavam mesadas dos pais e eu era obrigado a dar conta de todos os centavos que eu gastava. Às sextas-feiras à noite, meus amigos iam ao cinema e organizavam festinhas. E eu, sabe o que eu fazia? Reunião de família. Com os meus pais pegando no meu pé, eu consegui completar o colegial e depois a faculdade. E lá estavam meus pais, sempre vigiando-me para que eu enfrentasse a realidade, sem jamais me esquivar das situações mais difíceis. Meus pais me obrigavam a crescer como adulto honesto e educado, temente a Deus e com um amor que hoje, apenas hoje, adulto, eu posso compreender. Sabe? Meus pais chatos me fizeram o homem que eu sou hoje. E agora, quando vejo meus amigos da infância, que tinham tudo sem muito esforço, com pais legais demais, eu entendo e ainda dou mais valor àquilo que meus pais fizeram por mim. Vou lhes contar uma coisa. Esses meus amigos não deram em nada. E eu me transformei num homem de bem, num profissional de sucesso e num pai de verdade. Meus pais me ensinaram a dar o verdadeiro valor às coisas. Com eles eu aprendi a pensar não somente em mim, mas também na minha família e dos meus amigos. Aprendi a lutar com empenho pelos meus ideais e a dizer a verdade e somente a verdade. Hoje sou pai. Quando meus filhos chamam a mim e a minha esposa de chatos, pelas mesmas razões que eu chamava os meus pais de chatos, eu fico tranquilo. E eu tenho certeza de que algum dia os meus filhos vão compreender e valorizar a nossa chatice. Amigos, ser bom pai e ser boa mãe implica muitas vezes em ser ou parecer chatos. Igualmente, construir um lar sólido, estabelecer um lar nos caminhos de Deus, colocar a família em primeiro lugar, tem um custo que infelizmente nem todos podem ou querem arcar. Ser bom pai, ser boa mãe, muitas vezes pode implicar em menos dinheiro, menos fama, menos nome, menos projeção social, menos luxo e às vezes até menos projeção profissional. E pode até ser que, em algumas circunstâncias, alguns pais irresponsáveis olhem com desdém aqueles pais e mães que são verdadeiramente pais e mães. Nessas horas, seria bom lembrar um velho ditado, que muito bem resume por que priorizar a família vale a pena. E o ditado é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. A verdade, amigos e irmãos, é que vivemos tempos difíceis para as famílias cristãs. Pela primeira vez na história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o que significa casamento e família. Nós nunca tivemos que fazer antes isso. Mas hoje temos que nos explicar quando dizemos casamento e quando falamos em família. De poucos anos para cá, a estrutura da família, entre aspas, normal, constituída de pai, mãe e filho, pai, mãe e filhos, ela é vista cada vez mais como apenas uma dentre tantas opções. A visão judaico-cristã de casamento e família, cujas raízes estão nas escrituras sagradas, foi substituída por uma visão formada por um conjunto de valores, na tentativa de respeitar os direitos humanos e de promover a realização pessoal. Um conceito pragmático de família. Um conceito que seja adaptável às necessidades de hoje. Se você vai na livraria ou numa boa biblioteca, você vai encontrar muitos bons livros sobre família. Mas a palavra de Deus diz o que sobre família? Bom, a palavra de Deus diz muitas coisas sobre família. Há muitos textos, há muitas histórias, orientações. Eu escolhi um verso do Novo Testamento para ser o centro das nossas reflexões nessa manhã. Escrito pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4, é um texto muito interessante. E ele está dentro de um contexto de um aconselhamento, um direcionamento que o apóstolo Paulo dá aos lares cristãos. E ele inicia isso no verso 1 e vai até o verso 4.
dos versos 5 ao 9, o apóstolo Paulo muda o foco dos relacionamentos e trata de servos e senhores. Mas eu quero, nessa manhã, me concentrar apenas no verso 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amigos, neste versículo, o apóstolo Paulo apresenta as responsabilidades dos pais para com os filhos. Mas indiretamente também, o apóstolo Paulo conscientiza os filhos sobre o que tipo de pais eles devem esperar. E avisa aos filhos que não podem esperar pais com uma atitude displicente e irresponsável. Não. O apóstolo Paulo diz aos filhos que eles devem esperar pais que ofereçam disciplina e admoestação do Senhor. Nesse versículo de Efésios 6,4, o apóstolo Paulo nos faz pensar em várias coisas. Eu, por exemplo, pensei nas seguintes: os filhos têm sentimentos, e esses sentimentos devem ser respeitados pelos pais. Os filhos devem ser alvo. Os filhos não devem ser alvo irresponsável das emoções iracundas de nós pais. Outra coisa que eu pensei: a educação correta dos filhos não é um processo automático, é algo que toma tempo, e o apóstolo Paulo usa a palavra criai-os, que significa nutrir. Nutre-se as pessoas ao longo de um processo, não no instante. Também pensei que educar os filhos é um processo, não é um momento. Esse texto também me faz pensar que educar é algo planejado, não é uma loteria. Educar os filhos implica em instrução, admoestação, advertência, encorajamento. Educar os filhos implica em disciplina. E finalmente eu pensei: a educação dos filhos tem como alvo último os caminhos do Senhor. Mas eu quero dividir esse texto em dois momentos. O primeiro momento, onde ele diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Essa expressão paulina, provocar os filhos a ira, é uma advertência contra uma educação familiar opressiva, contra um tratamento abusivo, descuidado, que ignora as necessidades e as particularidades dos filhos. Infelizmente, nós pais, algumas vezes, cometemos erros que levam nossos filhos à ira. E nem sempre nós pais estamos dispostos a reconhecer os erros que cometemos. E nós pais, às vezes, na tentativa de acertar, erramos muito. Por exemplo, agressão. Às vezes nós pais somos agressivos. A agressão verbal, que deixa marcas na mente, marcas de vergonha, marcas de baixa autoestima. A agressão física, que deixa marcas no corpo. A agressão psicológica, que deixa marcas no consciente e no inconsciente. A agressão religiosa, que implanta uma visão caricaturizada e mentirosa de Deus. Outro erro que nós pais cometemos: a superproteção. Superproteger significa fazer pelo filho aquilo que pode fazer sozinho. Alguns pais superprotegemos demais os filhos por medo. É tão inseguro viver nos tempos de hoje. Outros pais superprotegem os filhos por sentimento de culpa. Como estão ausentes o tempo todo dos filhos, então, em contrapartida, lhes oferecem desde aulas de balé até cursos de japonês, mandarim e catalão. Além de viagens muito caras, tentando suprir a sua ausência. A superproteção. Sabe que a superproteção forma filhos inseguros e muitas vezes irresponsáveis, sem limites e às vezes agressivos. Filhos reizinhos e filhos rainhazinhas. Um outro erro que nós pais cometemos é a negligência, que é o contrário da superproteção. Pais que agimos com irresponsabilidade com os filhos. Pais que às vezes permitimos que os nossos filhos passem horas ao computador, navegando na internet, sob o pretexto: bom, pelo menos está seguro e eu estou vendo onde ele está. Pais que não cuidamos da alimentação dos nossos filhos, deixando que comam a qualquer momento o que quiserem. Ou pais que ameaçamos, estipulamos ações disciplinares e na hora não cumprimos com o que estipulamos. Esses são alguns dos erros que, infelizmente, como diz o apóstolo Paulo, levam e provocam os nossos filhos à ira, porque não os
porque demonstramos com isso que nós não os estamos cuidando quanto deveríamos. O apóstolo Paulo nos adverte de que a nossa responsabilidade é não cometer esses erros, pois esses erros de alguma forma, esses e outros de alguma forma, provocam a ira dos nossos meninos e das nossas meninas. Mas a segunda parte desse verso diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo diz que se por um lado nós não devemos ser opressivos, abusivos e descuidados com os nossos filhos, por outro lado ele esclarece que a vida familiar tem que ser levada a sério. Não, a vida familiar não é um circo, não é um piquenique, não é uma colônia de férias. Na família cristã não é tudo festa, gargalhadas e brincadeiras. Na vida familiar deve haver disciplina, diz Paulo, e deve haver admoestação. Esta segunda parte do verso é um aviso aos pais sobre a seriedade da paternidade e da maternidade, mas é também um recado indireto aos filhos, dizendo: filhos, este é o tipo de pai que vocês devem ter. É verdade que os filhos merecem pais auxiliadores, protetores, simpáticos, brincalhões, sempre presente, demonstrando carinho, demonstrando compreensão. É verdade, nós pais temos que ser assim. Mas é também verdade que nós pais temos que ter educação firme, rígida. E quando os nossos filhos cometem algum erro, nós não devemos deixar para lá os erros que eles cometem. Uma família segundo o coração de Deus é um misto de cuidado e proteção, juntamente com disciplina e admoestação. Porque se na família cristã não há esses elementos, quais serão os resultados? Algum tempo atrás uma pessoa escreveu as seguintes diretrizes irônicas sobre a educação de filhos. O texto tem o título de Como criar um criminoso. Como posso conduzir meu filho a caminhos errados? 10 dicas para criar um criminoso. Primeira, desde pequeno, dê ao seu filho tudo o que ele deseja. Número 2, ache graça quando o seu filho falar palavrões, pois assim ele ficará convencido da sua originalidade. Número 3, não lhe dê orientação espiritual. Espere que ele mesmo escolha a sua religião depois dos 18, dos 20, dos 30 anos. 4, nunca lhe diga que ele fez algo errado, porque isso o deixará com um complexo de culpa. Número 5, deixe que seu filho leia o que quiser. A louça deve ser esterilizada, mas a mente dele pode ser alimentada com lixo. 6, arrume pacientemente tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, meias, brinquedos, CDs, DVDs. Coloque tudo no lugar. Assim ele se acostumará a transferir a responsabilidade sempre para os outros. Número 7, discuta frequentemente diante dele, para que mais tarde ele não fique chocado quando a família se desestruturar. 8, dê-lhe tudo em comida, bebida, conforto, dê-lhe tudo que o coração dele desejar. Leia cada desejo dele nos seus olhos, porque recusas poderiam ter como consequência perigosas frustrações. Número 9, defenda-o sempre contra os vizinhos, contra os professores e contra a polícia, porque todos estão contra ele, todos têm alguma coisa contra o seu filho. E número 10, prepare-se para uma vida de infelicidade, pois é exatamente isso que o espera, como pai e como mãe. Irmãos, uma família segundo o coração de Deus deve ser um misto de cuidado, simpatia, proteção, juntamente com disciplina e admoestação. Porque se não houver isso nas famílias, os resultados serão terríveis, nefastos. O apóstolo Paulo usa essas duas palavras, disciplina e admoestação. Sabe o que significam essas palavras? Nesse contexto aqui de Efésios 6,4, a palavra disciplina tem 2 significados. O primeiro significado é punição ou castigo. É fácil de entender isso, porque nas sociedades antigas, em Roma, por exemplo, que é, de certa maneira, o contexto do apóstolo Paulo, o pater, o pai, tinha direito de propriedade sobre os filhos. O pater romano podia vender seus filhos como escravos, podia deserdar seu filho, poderia açoitá-lo e jogá-lo na prisão, e até se quisesse, o pater romano poderia matar seu filho quando adulto, e não seria incriminado por isso. Mas Paulo não tem em mente esse tipo de disciplina, não tem em mente porque basta ler a primeira parte de Efésios 6,4, ele está pensando em outro tipo de disciplina, e aí vem então o segundo significado de disciplina, que é educação.
E nesse contexto, a educação se refere aos elementos que favorecem o desenvolvimento mental, moral e do caráter da criança. Esta é a ênfase do apóstolo Paulo. E essa segunda palavra, que é admoestação, significa instrução e advertência. Chamar atenção. Com esta palavra, entende-se que os pais têm o dever de ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. E temos a obrigação de chamar a atenção dos nossos meninos quando eles estiverem fazendo coisa errada. Ou seja, nós pais não devemos negligenciar o nosso papel de chamar a atenção, de pegar no pé dos nossos filhos e das nossas filhas. Queridos pais, eu queria refletir um pouquinho sobre isto. O papel que nós temos de chamar a atenção dos nossos meninos e meninas. Sabe, a vida familiar está se tornando cada vez mais difícil. De modo geral, infelizmente, a família da atualidade está abrindo mão de seu papel preventivo e corretivo. Crianças, juvenis e adolescentes costumam exercer tremenda influência no ambiente familiar. E no desejo de não serem ou parecerem chatos, alguns pais e mães deixam que seus filhos cultivem e desenvolvam comportamentos que deformam o caráter deles. É tão chato, às vezes, chamar a atenção dos nossos meninos. E para parecermos simpáticos, às vezes nós nos furtamos a essa responsabilidade. O apóstolo Paulo diz: pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria dar uma palavrinha especial aos filhos que nos acompanham nesta manhã e que estão na internet também. Filhos e filhas, juvenis, adolescentes e jovens. Eu sei que é muito legal. É necessário que em casa nós tenhamos um ambiente descontraído. É muito legal quando os nossos pais são brincalhões, são simpáticos, amigões. Mas, queridos filhos e filhas, ser pai e ser mãe significa também, e acima de tudo, lutar pela boa educação dos filhos. Ser pai e mãe, filhos, significa chamar a atenção de vocês quando vocês estão fazendo coisa errada. Sabe que, ao contrário do que muitos filhos e filhas pensam, quando os pais chamam a atenção de vocês, eles estão demonstrando amor, interesse e cuidado. Sabe aquele pai que o filho dele e a filha dele aprontam o tempo todo e os pais não fazem nada? Pois é, na verdade, esses pais estão fazendo a coisa errada, porque estão demonstrando falta de atenção, falta de interesse e falta de amor pelos seus filhos. E lá para frente eles vão colher o fruto que hoje está plantando. Sabe que um filho um dia, crescido já, escreveu algo muito sério sobre o modo como os pais deles o educaram. Ele deixou uma carta na cama dos pais, e nessa carta ele escreveu assim: papai e mamãe, se vocês pudessem enxergar-me agora, arrepender-se-iam amargamente por me haverem dado tudo sem exigir-me nada, fazendo-me pensar que tudo no mundo era meu. Você, papai e mamãe, choraria desoladamente por haver rido cada vez que eu disse um palavrão, fazendo-me pensar que eu era muito esperto. Clamariam sem resultado e tarde demais por não me haverem dado nenhuma orientação moral, deixando que apenas na minha juventude eu escolhesse o caminho a seguir. Ah, pai, você experimentaria um profundo senso de culpa, porque você não teve a coragem de dizer-me no momento certo: filho, não faça isso. Vocês, papai e mamãe, perceberiam o grande erro que cometeram toda vez que juntaram meus brinquedos e roupas que joguei no chão, fazendo-me pensar que todos deveriam viver para me satisfazer. Papai e mamãe, vocês concluiriam que jamais deveriam ter satisfeito todos os meus desejos, temendo que eu ficasse frustrado. Pai e mãe, vocês aplaudiram o meu erro e não me corrigiram no momento certo. Pai, mãe, por que vocês não me ajudaram quando podiam? Por que vocês não fizeram algo quando eu tinha idade? Por quê? Hoje é tarde demais. Nem eu e nem vocês podemos mudar a situação ou fazer o mundo retroceder. É tarde demais. Esse depoimento mostra que educar os filhos não é brincadeira. Por isso o apóstolo Paulo diz: pais, criai vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor.
Nós pais temos o desafio de cumprir o nosso papel da melhor maneira, da maneira que Deus espera. Nós pais temos o desafio de construir uma família saudável, onde os filhos tenham bons modelos para observar. Aliás, falando de modelos, eu queria fazer aqui um breve parêntese e falar apenas aos pais que me escutam. Aos pais e aos adultos que aqui estão. Adultos queridos, homens e mulheres, se vocês olharem ao seu redor, vocês verão que aqui neste lugar há centenas, milhares, alguns milhares talvez, de gente jovem. Gente jovem que está nos acompanhando, que está copiando o nosso comportamento. Queridos adultos, precisamos ser bons modelos para os mais jovens. Roger Dudley é um pesquisador adventista, e ele, juntamente com uma equipe, conduziram uma pesquisa longitudinal, entrevistando primeiramente 12 mil adolescentes, depois 24 mil. E acompanhando esses meninos e meninas durante algum tempo. Num dos relatórios dessa pesquisa, chamado Por que os adolescentes rejeitam a religião, o Dr. Dudley elenca 6 razões apontadas pelos próprios adolescentes, respondendo por que eles deixaram a igreja. A primeira razão que aparece lá em cima, em primeiro lugar, sabe o que é? Sabe o que os adolescentes disseram? Mau exemplo dos adultos. Queridos adultos, os meninos e meninas mais novos estão de olho em nós. Precisamos ser bons modelos. Bom, fechando parênteses, uma família segundo o coração de Deus deve ser então um ambiente de aceitação, de valorização, de afeição, de carinho, de tempo. Mas segundo o apóstolo Paulo, deve também ser um ambiente onde haja orientações adequadas, com disciplina e admoestação do Senhor. Logo, uma família segundo o coração de Deus é um misto de cuidado e proteção, juntamente com disciplina e admoestação. Há um outro assunto muito importante que diz respeito às famílias cristãs, e que tem tudo a ver, inclusive, com um assunto que está sendo tratado nesse final de semana, início de semana, aqui no 11º Simpósio de Universitários Cristãos. Esse assunto é um assunto muito complexo, mas eu quero referir-me a ele rapidamente. Eu estou me referindo à sensualidade. A sensualidade, irmãos e amigos, cada vez mais invade livros, revistas, filmes, músicas. E a sensualidade se reflete nas roupas e nos acessórios que usamos, na linguagem que adotamos e nos comportamentos que demonstramos. Sabe que o problema da sensualidade não é exclusividade dos adolescentes e dos jovens. A sensualidade está presente em qualquer idade. Infelizmente, irmãos, amigos, a sensualidade é um problema nas crianças. Eu trouxe aqui comigo um livro interessantíssimo, chamado O que está acontecendo com as nossas garotas? É uma pergunta, o título desse livro. O que está acontecendo com as nossas garotas? E o subtítulo diz como nossas garotas são superestimuladas, superexpostas e supersensualizadas cedo demais. Recomendo a leitura para os pais e mães de filhos menores. Sabe que nesse livro, na página 12, a autora diz assim: a sensualização da mulher na mídia e na cultura popular tem agora um impacto nas meninas pequenas. Isso está influenciando a maneira como as pré-escolares conversam e se comportam. Enquanto elas crescem, também se forma a sua autoconsciência. As menininhas tornam-se ansiosas em relação ao seu corpo, às suas roupas, os seus acessórios. Essa preocupação com o visual influencia tudo, desde a escolha de suas amigas e o tempo que passam no shopping center, até as coisas que usam e com as quais brincam. E a autora diz: os publicitários fizeram um trabalho eficaz. Meninas de 5 anos já têm suas marcas preferidas e se identificam fortemente com elas. Cada vez mais elas escolhem suas amizades baseadas em quem tem o quê. E na página 79 do mesmo livro está escrito assim: as crianças de hoje
são levadas pelas forças do mercado a agir e a vestir-se como mini adultas e ficam expostas à mídia eletrônica e a conteúdos que até recentemente eram considerados inadequados para essa faixa etária. Que coisa terrível. Em grande medida, um fator de tremenda influência para suscitar e aumentar a sensualidade infantil é a propaganda. A propaganda que se faz de produtos e de marcas. E essas propagandas, direta ou indiretamente, se fixam no imaginário infantil. Marqueteiros estão fazendo propagandas e descobriram, por exemplo, que a marca do babador de um bebezinho tem que ser colocada num lugar estratégico. Porque aos 6 meses, um bebezinho já é capaz de se identificar com o símbolo da marca do babador que ele está usando. Mas, será, pai e mãe, será que simplesmente podemos dizer que as poderosas propagandas são as únicas culpadas? Não. As poderosas propagandas não são as únicas culpadas. Eu li aqui um outro livro interessante do ano passado. Nascidos para comprar, uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do consumismo. A autora, a doutora Juliet Shore, professora de sociologia na faculdade de Boston, nos Estados Unidos. Ela diz que a indústria das propagandas está responsabilizando os pais. Em última instância, dizem os que lidam com propaganda, os pais são responsáveis pelo comportamento dos filhos. E sabe qual é o argumento dos marqueteiros? O argumento é o seguinte: os pais poderiam desligar a TV, ou apenas dizer não para os seus filhos. Por que não fazem isso? Quando os pais dizem ele, deixam os filhos assistirem aos anúncios e às propagandas, os pais estão admitindo tacitamente que eles aprovam as propagandas e os filmes e as coisas que os filhos estão assistindo. Página 194 do livro. E arrematam: se as crianças se tornaram tão materialistas, obesas ou agressivas, isso se deve à incapacidade dos pais de realizarem bem o seu trabalho. Queridos pais, juntamente com a propaganda, com o produto, obviamente vem um problema da sensualidade. Porque a sensualidade vende desde sucrilho até carros. E nós pais temos culpa nisso aí. Sabe, é muito cômodo simplesmente dizer: esse mundo é mau, esse mundo não presta. É muito simples. Caso removamos a responsabilidade dos pais, onde é que nós vamos parar? É por isso que o apóstolo Paulo diz: pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos e amigos, nós pais somos responsáveis se é em nossa casa uma TV a cabo com 181 canais dos mais diversos. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis se os nossos filhos ficam em casa por conta deles, sozinhos, ou com alguém que não cuida bem deles. Nós somos responsáveis. Nós pais somos responsáveis se permitimos às nossas crianças assistirem novelas, filmes, seriados, cuja temática insistente é a sensualidade. Queridos, é impressionante como a temática da sensualidade domina filmes, comerciais, programas de TV. Calcula-se que em 10 anos de programação de televisão sejam transmitidas 92 mil cenas de atividade sexual, retratadas de forma convidativa e sem nenhuma consequência negativa. Sabe o que é isso? Isso equivale a 9.200 cenas de sexo por ano, diretamente, sem falar das que insinuam o assunto. O apóstolo Paulo diz: pais, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas infelizmente a sensualidade também faz parte e é um problema na adolescência. Esse livro já citado sobre o que estão fazendo com as nossas garotas, na página 73 diz assim: quando as pré-adolescentes veem a cantora Britney Spears, a atriz Lindsay Lohan e a socialite Paris Hilton e muitas outras celebridades lutar contra problemas como alcoolismo, drogas e relacionamentos mal sucedidos, não é preciso que deem muita atenção para concluir que esse é realmente o comportamento que se espera de uma garota. Ou seja, é assim que tem que ser. Ter um comportamento precocemente sexy e fora de controle parece ser a melhor forma de virar notícia e talvez explique em parte por que as adolescentes de hoje se envolvem em situações de risco tão jovens.
Irmãos, onde é que as nossas meninas estão vendo, estão acompanhando essas jovens atrizes? Onde? Onde é que é? Não, não é na escola não. Tenho certeza que não é na escola. Não é na revista Adventista também. Tenho convicção que não é na TV Novo Tempo. Não, não é, não é. Sabe onde estão vendo isso? Ou em nossa casa, ou na casa dos amigos delas. Irmãos, essas atrizes todas de péssima influência estão rodando na tela de LCD de nossa sala, nos 181 canais que nós assinamos e pagamos todo mês para invadir o comportamento dos nossos filhos. Ou talvez nos poderosos computadores da nossa casa, 24 horas conectados a uma internet poderosíssima de banda larga. Lá está, disponível para os nossos meninos 24 horas por dia. Onde é que leva tudo isso, amigos? Qual é o resultado dessa sensualidade toda disponível num clique? Ou num botão do controle remoto? Um amigo meu aqui, estudante do NASP, me emprestou esse livro aqui que eu comecei a ler. Fiquei chocado. Traduzido, o livro teria o seguinte título: Fisgado. O que a nova ciência diz sobre sexo casual e como isso está afetando os nossos filhos. A pesquisa. 2 médicos renomados, um homem e uma mulher, tratando do tema da sensualidade, da sexualidade, especificamente nos adolescentes, e como isso está impactando a vida deles. Esse livro demonstra o impacto de uma vida promíscua e como isso causa profundas marcas no cérebro dos adolescentes, no cérebro. Na página 100, são apresentados alguns dados de pesquisa, na página 100. Página 100. 100 e 101. São dados tão constrangedores que eu prefiro não lê-los aqui à frente, em respeito às crianças juvenis que estão aqui. Mas na página 101, os autores dizem assim: o comportamento sexual dos adolescentes, uma vez iniciado, se torna ou aparece de modo compulsivo. As descobertas da neurociência demonstram que o sexo tem efeito viciante e aditivo no cérebro dos adolescentes. Infelizmente, a sensualidade também é um problema dos jovens. Basta a gente ver a letra das músicas com as quais os jovens mais se identificam, ou a trama dos livros que eles mais leem, ou os filmes e seriados que eles assistem madrugada fora. Enfim, estamos diante de um poderoso inimigo, a sensualidade. O que devemos fazer? Voltamos ao apóstolo Paulo. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, pais, temos um dever de acompanhar nossos meninos, de dar-lhes proteção, de dar-lhes segurança, de dar-lhes afeto. Porque se nós não fizermos isso, isso vai provocar tremendos problemas na vida dos nossos meninos e meninas. Mas também o apóstolo Paulo diz: pai, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, precisamos dar carinho, atenção, mas também disciplina e admoestação. Nós não podemos nos furtar a essa responsabilidade que nós temos. A nossa única segurança está em cumprir os preceitos que Deus nos oferece. E um deles é esse aqui que nós estamos estudando. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu quero terminar. E eu quero dizer algumas palavras, alguns apelos a alguns grupos específicos da nossa igreja. Primeiro, crianças. Vocês viram quantas crianças tem aqui? Vocês viram o tanto de criança que veio hoje aqui à frente, na hora da adoração infantil? Muitas crianças. Eu queria que as crianças, assim, até 9 anos, levantassem a sua mão. Crianças, vocês podem levantar a sua mão? Até os 9 aninhos. Estão espalhadas. É que as mãozinhas são pequenas, não dá para ver muito, mas tem várias. Tem uma igreja aqui só de crianças. Criancinhas. Querido pai e mãe, pega a sua criança aí no colo agora e peça para prestar atenção no que eu vou falar para ela agora, por favor. Crianças,
Crianças até os 9 anos de idade. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você ouça com carinho o que o seu pai e a sua mãe dizem para você, tá bom? Se na escola ocorrer algum problema, alguma coisa feia, alguém falar alguma coisa feia, ou alguém mostrar alguma coisa feia, sabe o que você tem que fazer? Falar para a professora, tá bom? E aí em casa, chegando em casa, fale com o papai e com a mamãe, conte o que aconteceu. Sabe que se você fizer assim, você estará ajudando os seus pais. E você estará colaborando para que papai e mamãe eduquem você da melhor maneira. Quando você crescer, você vai ser muito grato ao que o papai e a mamãe fizeram por você. Mas eu quero dizer uma coisa importante para os juvenis também. Meninos entre os 10, 11, 12 anos. Cadê esses meninos? 10, 11 anos. Vamos pensar nos meninos talvez do 4º, do 5º e do 6º ano. Tem quantos meninos nessa faixa etária aí? É outra igreja. É outra igreja. Meninos juvenis, meninos e meninas juvenis. Eu queria dizer para vocês que vocês são capazes de entender muito bem o que eu estou dizendo. Não precisa que os pais expliquem para você não, eu sei disso. Eu já fui juvenil também. Vocês sabem muito bem, vocês entenderam muito bem o que eu falei hoje aqui nessa manhã. Vocês sabem o que Jesus está esperando de vocês. E eu queria dizer que vocês devem ajudar seus pais na educação de vocês. Sabe o que vocês podem fazer em casa? Tomar a dianteira no culto familiar. Deu a hora do culto? Pai, mãe, estamos atrasados. A gente vai para a escola. Nós não vamos ler a meditação. Cobra dos seus pais. Pai, você não lê a lição para mim hoje, hein? O que aconteceu? Pai, mãe, cadê a meditação? Vamos cobrar dos nossos pais. E se de repente, em algum momento, os pais estão lá assistindo algum filme, ou uma novela, vai lá e diz, pai, não pode, está errado. Vocês prometem que vão fazer isso? Obrigado. É porque essas coisas que estão assistindo lá, vão afetar muito a vocês mesmos. Então, vocês não podem deixar que isso aconteça em casa. Adolescentes, cadê os adolescentes? A turma do 8º ano, do 9º ano, cadê esse pessoal? Tem vergonha de levantar a mão, né? Eu sei. Tem muitos aqui, não precisa levantar a mão. Que idade maravilhosa. Foi na adolescência, aos 12 anos, que Deus me alcançou e me trouxe para esta igreja. Na adolescência, nós podemos entender e fazer muitas coisas. É um tempo de esperteza, é um tempo de inteligência, de tanta coisa boa. Adolescentes, meninos e meninas, eu queria dizer para você, escolha bem os seus amigos. Escolha bem as suas amigas. Se de repente você suspeita que seus amigos estão falando coisa sem coisa, coisa esquisita, querendo levar você para o mau caminho, por favor, diga um basta. Diga não, nisso você não me engana não. Eu sei muito bem o que pode e o que não pode. Quer ser um amigo? Então não vou fazer isso. E se você insistir, a nossa amizade termina por aqui. Seja corajoso, seja corajosa. Ouça o seu pai e a sua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe. Eles são o representante de Deus para você. E tem mais uma coisa, hein? Se você aprontar por aí, sabe o que vai fazer o seu amigo, a sua amiga, adolescente? Vai cair fora. Vai deixar você sozinho. E sabe quem que vai ficar do seu lado nessa hora? O seu pai e a sua mãe. Então é um péssimo negócio desprezar os nossos pais. Não dá certo. Porque na hora que nós mais precisarmos, na hora que quebrar o celular e tiver que comprar outro, é o seu amigo que vai pagar? Não é não. Na hora que o tênis rasgar e você quiser um novo, é o seu amigo que vai pagar? Não, não, é o seu pai e a sua mãe. Então, porque Deus diz, mas também por questão de estratégia, respeite os seus pais. Mas eu quero dar um recado especial aqui também, para os jovens. Jovens universitários, caprichem nos estudos, namorem com consciência e deixem as intimidades para o casamento. Daqui a pouco vocês vão formar a sua própria família, e que ela seja uma família segundo o coração de Deus. Vivam com alegria, vivam com espontaneidade, mas não percam de vista a seriedade da vida. Ellen White diz lá no Testemunho, volume 1, página 50, diz assim: os jovens em geral se conduzem como se as preciosas horas de graça fossem um grande feriado.
E como se eles estivessem colocados neste mundo tão somente para se divertirem, para se satisfazerem com um continuado giro de agitação. Satanás tem estado a fazer especiais esforços a fim de levar os jovens a busca da felicidade nos divertimentos mundanos e a se justificarem procurando mostrar que esses prazeres são inofensivos e inocentes. Jovens, vocês sabem o que é certo e errado. Aproveitem a sua juventude, mas não percam de vista a seriedade da vida. Adultos, encerrando, nós somos a figura de um Deus, a figura de Deus em nosso lar. Ser pai e ser mãe não é brincadeira, é coisa séria. Ser pai e ser mãe é muito mais sério do que ser um bom chefe. É muito mais sério do que ser um bom funcionário. É muito mais sério do que ser um obreiro. Ser pai e ser mãe é um trabalho que um dia será cobrado diretamente por Deus. Sabe que a linguagem no livro Lar Adventista, página 16, diz assim: todo lar cristão deve ter regulamentos, e os pais em palavras e em comportamento, de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que os filhos sejam. A pureza da linguagem, a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ensinai as crianças e aos jovens a respeitarem a si mesmos, a serem leais para com Deus, leais aos princípios, ensinai-os a respeitar e obedecer às leis de Deus. Esses princípios lhes regerão a vida e serão guiados em suas relações com os demais. Esses princípios criarão uma atmosfera pura, cuja influência encorajará as pessoas no caminho ascendente que conduz à santidade e ao céu. Ao terminar, eu sugiro que em algum momento durante a semana, pais e filhos, façam uma reunião em família e converse sobre as coisas boas que a família está fazendo. Mas eu também sugiro que nessa reunião em família, converse sobre o que a família precisa melhorar. Pensem em alvos específicos, coisas que podem ser feitas imediatamente. Por exemplo, vamos fazer o culto familiar todos os dias. Ou vamos estudar a Bíblia juntos. Ou vamos tirar mais tempo para caminhar juntos. Ou vamos fazer pelo menos 2 refeições juntos em família. Ou vamos fazer as 40 madrugadas com Deus. Não sei. Pense em alguma coisa prática que cause impacto. Nós ouvimos durante a adoração infantil a história de Noé. Eu queria que o pessoal lá do vídeo preparasse lições que as famílias podem aprender com o barco de Noé. E com isso eu quero terminar. Pode ir rodando que eu apenas vou lendo. Primeira lição: não perca o barco. Segunda lição: toda a família está no mesmo barco. Terceira: o barco de Noé devia cheirar mal, mas era o único lugar seguro. Nós não temos que restaurar as famílias dos outros. Nós temos que restaurar a nossa família. Número 4, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu seu barco. Virão momentos terríveis para as famílias. Hoje é o momento de nos prepararmos para essas situações. Número 5, mantenha-se em forma. Quando você tiver 50, 60, 70 anos, talvez tenha de fazer algo realmente grande por seu casamento, por sua família. Número 6, construa seu barco em terreno alto. Construamos a nossa família lá nas alturas, próximos de Deus. Número 7, importante não é apenas começar juntos, mas terminar juntos. Muitos ajudaram Noé, mas apenas 8 foram até o fim. Família unida deve permanecer unida. Número 8, por segurança, viaje com seu par. Família unida é realmente fundamental. Número 9, a velocidade nem sempre é uma vantagem. O que importa é a persistência. As famílias devem estar unidas sempre, sempre, sempre. E insistentemente sempre. Número 10, quando estiver estressado, flutue por um tempo. Famílias têm crises. Relaxa um pouquinho. Deus pode intervir. Número 11, o Titanic foi construído por profissionais que zombaram de Deus, enquanto que o barco de Noé foi construído por amadores, sob orientação de Deus. Técnicas, orientações humanistas não vão resolver o nosso problema.
Mas a orientação da palavra de Deus, essa sim vai resolver. Finalmente, não importa a tempestade. Quando a família está com Deus, há sempre um arco-íris de esperando. Você pode dizer, bom, a minha família passa por problemas. Eu não tenho uma família segundo o coração de Deus. E eu lhe pergunto, quem é que tem uma família segundo o coração de Deus? Quem é que tem? Será que alguém pode dizer, olha, a minha família é perfeita? Provavelmente ninguém tenha. Mas irmãos, estamos falando de um ideal. Estamos falando de um propósito. De algo pelo qual temos que lutar sempre. Não podemos rebaixar os ideais. Não podemos rebaixar os objetivos. Porque quando isso fizermos, esses objetivos baixos passarão a ser o nosso ideal. O nosso ideal está na palavra de Deus. Nas lutas que você tem em casa. Nos dissabores que você tem em família. Você pode se ajoelhar diante de Deus e dizer, Pai, me ajuda. Há tanta coisa que eu preciso aprender. Se você fizer isso com sinceridade, Deus vai se apresentar em seu lar. E aos poucos você começará a construir o lar que Deus sempre desejou para você. E eu termino dizendo, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém.